Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael. Vou apresentar esse seminário, né, de impressão 3D relacionado a esse artigo que fabricou scaffolds a partir da impressão, scaffolds de PDMS, a partir da impressão de moldes sacrificiais, utilizando um design, né, com superfícies mínimas, e depois avaliou as propriedades mecânicas e de permeabilidade desse material. Uma rápida contextualização, né, sobre o assunto. O artigo ele propõe algumas tendências, né, na engenharia de tecido, mais direcionado, né, a alguns esforços para melhor mimetizar tecido nativo. Isso a partir, por exemplo, da introdução de gradientes de porosidade nos scaffolds, para que os requisitos, né, mecânicos e biológicos eles sejam cumpridos, como, por exemplo, o suporte das cargas fisiológicas, né, que são exercidas durante as atividades diárias, e também para o crescimento e propagação de células e transferência de nutrição para elas. Entretanto, existe uma problemática associada a isso, na verdade, mais um paradoxo, né? Uma vez que os requisitos mecânicos eles são adquiridos, né, pelos scaffolds de menor porosidade, enquanto que os requisitos biológicos eles são alcançados com scaffolds de maior porosidade. Então, o artigo ele propõe, né, realizar alterações nas propriedades físicas a partir de um ajuste da arquitetura dos poros internos, que é o design do scaffold. Isso utilizando a superfície mínima triplamente periódica, que é a TPSM, para que, então, uma vez que ela pode alcançar, né, os requisitos biológicos, e a hipótese do artigo é que ela também pode alcançar o requisito mecânico a partir da variação gradual e radial da porosidade ao longo do raio do scaffold. Então, diante disso, o objetivo do artigo foi fabricar scaffolds de PDMS com porosidade radialmente graduada para atender aos requisitos mecânico-biológicos de forma mais eficiente. Antes de falar um pouco sobre o material e método, só vou definir, né, um pouco sobre o que é a superfície mínima. Ela é definida como a energia potencial mais baixa possível que uma superfície ela pode alcançar quando essa mesma energia ela for proporcional à área da superfície no material. Como exemplo de algumas superfícies de TPSM, eu trouxe esses 4 tipos, no qual essas 3 foram as que foram utilizadas no trabalho, que é de diamante, a de giroide e a de Schwartz. Essa FRD foi só para efeito de comparação. Aqui nessa primeira linha está ilustrado, então, as células unitárias. No que vale destacar, né, é a curvatura dessas células, né, dessas superfícies. Nessa estrutura aqui, por exemplo, essa curvatura ela é mais gradual, ela é mais suave, enquanto nas demais elas apresentam uma curvatura, né, mais aguda e distribuída, né, com diferentes distribuições de curvatura. Isso pode ser melhor visualizado nessa figura que eu trouxe de outro artigo, e no qual os autores eles classificaram, né, eles disseram que os scaffolds com estrutura de TPM eles podem ser classificados em 2 tipos, com baixa distribuição de curvatura superficial, né, ou com alta distribuição de curvatura, e também com uma alta média, quando ultrapassa de 10 milímetros quadrados. Eu não falei, mas aqui, nessa linha abaixo, né, é justamente essas superfícies, porém, unidas, né, em 4 unidades e rearranjadas tridimensionalmente no espaço, o que forma, então, uma estrutura de 4 elevado ao cubo de cada uma dessas estruturas. Então, para produzir, né, aquelas superfícies, o artigo ele utilizou dessas equações relacionadas à superfície P, G, E, D e G. Mas não é foco da apresentação, eu acho, entrar em detalhes sobre isso. O que vale destacar é que esse parâmetro C ele está inversamente proporcional à quantidade de poros, né, a porosidade dos scaffolds. E, então, o artigo ele propôs, né, que o principal desafio nesse trabalho foi imprimir estruturas complexas de PDMS. Nós já sabemos que existe a SLA, a estereolitografia, né, que foi a primeira impressora fabricada. Mas o artigo ele indicou alguns aspectos negativos, pontos negativos dessa impressora, como uma reticulação não uniforme, um longo tempo de cura para cada camada, uma baixa penetração do laser para a cura. Diante disso, ele propõe, né, realizar a impressão desses scaffolds de PDMS pela impressora de FFF, ou FDM, uma vez que apresenta menor custo, menor desperdício de material e maior velocidade de impressão. Entretanto, nós sabemos que o PDMS é um polímero termofixo, então seria possível realizar a impressão utilizando essa impressora.
Então, a solução para isso é realizar uma imagem negativa, né, um molde sacrificial para produzir esses scaffolds. Esse molde sacrificial ele foi produzido a partir de um filamento de PLA de 50 milímetros, utilizando a impressora de FDM 3D Prusa i3. Depois que foi produzido esse molde sacrificial, a mistura de PDMS e do agente foi realizada, né, a mistura de PDMS com agente de cura, na proporção de 10:1, vertido no molde sacrificial e curado a bancada, né, na temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida, foi dissolvido todo esse material, o PLA, né, especificamente, em diclorometano a 700 RPM por 5 horas, e depois foi realizada a desidratação do scaffold em estufa a 70 graus Celsius por 3 horas, para remover especificamente voláteis, mais especificamente o diclorometano. E aqui está ilustrado, então, os tratamentos produzidos nesse trabalho. São 5, né, para cada tipo de superfície, D, G e P. No que vale destacar, então, é que a porosidade calculada, né, pelo CAD, ela foi aproximadamente, né, igual entre cada tipo de superfície, ou seja, 72%, 60%, 43% ou 31% cada um. A última porosidade, né, ela está associada ao scaffold radialmente graduado, e ele foi produzido a partir da substituição daquele parâmetro C por essa função em relação ao parâmetro R, né, que é o raio longitudinal do scaffold. Aqui, então, está ilustrado os scaffolds produzidos, no qual essa coluna aqui representa os scaffolds de 30% de porosidade, essa aqui de 42%, essa de 58% e essa de 70%. Aqui, então, está ilustrado os scaffolds produzidos com porosidade radialmente graduada, no qual, então, no centro dela, a porosidade é de aproximadamente 25%, e essa porosidade ela vai aumentando linearmente, né, até atingir 75%, que é na superfície do scaffold. Em seguida, então, foram realizadas as caracterizações de microscopia eletrônica de varredura, o comportamento mecânico, né, sobre cargas compressivas, né, periódicas, com deformações crescentes de 10%, 20%, 30%, 40%. Foi realizado o teste de permeabilidade d'água dos scaffolds a partir do teste de cabeça constante. E isso consiste, então, em imergir o scaffold num tanque, depois preencher esse tanque até um certo nível com água, abrir a válvula e medir, então, a vazão dessa água ao longo do tempo. Antes desse teste, né, foi realizado o tratamento do plasma de oxigênio, vou mostrar mais à frente o porquê. Foi realizada também a avaliação da biocompatibilidade com células de fibroblastos de camundongo, que foram encapsuladas, né, em gelatina de metacrilol, e avaliar a viabilidade das células por 4 dias por microscopia de fluorescência. Aqui está ilustrado, então, o processo de fabricação do scaffold, no qual aqui está ilustrado o molde sacrificial produzido por PLA. Depois foi a solução de PMDS foi vertida nesse molde sacrificial, e todo esse material, depois que ele foi curado, ele foi, então, imergido na solução de diclorometano, no qual foi dissolvendo o PLA gradativamente, e até obter, então, a estrutura final do scaffold. Aqui estão as fotografias, né, do molde sacrificial produzido, o molde sacrificial com a solução de PDMS e o scaffold produzido, acabado, né, depois da remoção do PLA, depois da dissolução do PLA. Aqui estão outras fotografias, né, nesse caso do scaffold com porosidade radialmente graduada, ou seja, porosidade aqui de 15%, que aumentou até 75% na superfície. E os autores também mostraram que é possível produzir estruturas complexas por esse método, né, de molde sacrificial, utilizando PLA e PDMS, né, uma vez que foi produzido, como exemplo, essa estrutura aqui de nariz, mostrando, então, que outras estruturas complexas também podem ser desenvolvidas. Aqui tem a característica, né, superficial dos moldes sacrificiais, no qual vale destacar que a porosidade média, né, encontrada no artigo, nesses scaffolds, foi de 1 milímetro, o que foi dito adequado para a interconectividade entre as cadeias poliméricas de PDMS, né, produzindo scaffolds interconectados. Aqui, então, está ilustrado as fotografias, né, e as imagens por microscopia dos scaffolds, no qual a gente pode tirar algumas informações. A primeira é relacionada a esses degraus, essas rugosidades aqui, que estão relacionados à espessura da impressão, da impressão pelo FFF, né, utilizando o FD, o PLA. E essa espessura, né, da camada, ela foi calculada como 45,2 micrômetros.
Um outro tipo de informação que pode ser identificada é a presença desses poros na estrutura dos scaffolds, e o que foi associado à presença, né, do PLA que revestiu a estrutura do scaffold e que não foi totalmente dissolvido no diclorometano. Então, depois o artigo ele teve que otimizar, né, para remover esses poros também da superfície do scaffold. Ele realizou, em seguida, a fidelidade da impressão, isso a partir, então, do cálculo da porosidade, mensurada a partir da pesagem dos scaffolds a seco, né? E comparou isso, então, a porosidade experimental, a porosidade obtida experimentalmente com a porosidade calculada pelo CAD. E o que vale destacar é que o desvio, né, obtido, o maior desvio foi de 9,6%, o que foi dito pelo artigo, né, os autores do artigo, que foi alcançar uma boa fidelidade de impressão. Então, agora falando um pouco sobre o comportamento de tensão, deformação por compressão, um dos principais requisitos, né, que os scaffolds devem apresentar é que as células elas não sejam danificadas, especialmente por compressão, né? Ou seja, a densificação do scaffold ela deve ocorrer em maior tensão possível. Isso a gente consegue perceber a partir dessas curvas de tensão e deformação, tanto para a estrutura D, quanto para G, quanto para P. Mas como que a gente identifica, então, a tensão de densificação? Essa é a tensão no qual a variação seguinte, né, da deformação ela já não é tão significativa. Ou seja, você aumenta a tensão e não ocorre tanta mais variação de deformação do material, compressão. Por exemplo, quando tem 30% de porosidade, a tensão de deformação é de aproximadamente 0,20%, 25%, né? E quando aumenta a porosidade desse tipo de material, a tensão ela cai para aproximadamente 0,05%, o que é óbvio, né? Porque você diminui a quantidade do polímero que está ali resistindo a essa carga. Mas o que vale, esse comportamento foi reprodutido para todos os materiais, né? Tipo de superfície. Mas o que vale destacar aqui é que os scaffolds produzidos com porosidade radialmente graduada, eles apresentaram uma porosidade próxima de 0,18%, enquanto que o seu análogo, com a mesma porosidade, né, aproximadamente, ele produziu uma menor tensão de densificação, ou seja, ele foi menos resistente, né, ele vai comprimir com maior facilidade. Então, como conclusão, o artigo, né, ele viu que a distribuição radial da porosidade ela aumenta a capacidade de suporte da carga antes da densificação. Além disso, uma outra informação que pode ser obtida, né, está relacionado ao regime elástico do material, no qual na superfície D e na superfície G, esse regime ele é linear, enquanto que a superfície B, em maiores porcentagens de porosidade, é observado um platô depois desse regime elástico linear. E esse platô ele foi justificado devido à flambagem do material, associada às ligações axiais, associada à estabilidade das ligações axiais, o que pode ser visualizado nessa imagem. Por exemplo, nos scaffolds produzidos por superfície D e G, a ligação, né, a orientação das ligações entre os poros é de 45 graus em relação à carga de compressão. Então, isso promove uma deformação por flexão e cisalhamento, como está ilustrado aqui. Enquanto que nos scaffolds produzidos pela superfície P, essa ligação, né, entre os poros do PDMS está com uma orientação de 90 ou de 0 graus, né, perpendicular ou paralela à carga de compressão exercida, né? Isso, então, ela promove uma flambagem do material, conforme está ilustrado aqui também, e justifica aquele comportamento que eu disse anteriormente. Aqui eu trouxe para vocês como que o módulo de elasticidade, nesse caso aqui, ele é o módulo normalizado, né? Então ele pegou o módulo de elasticidade de cada scaffold com poros e dividiu pelo módulo de elasticidade de um scaffold sem poros, né? Só com PDMS. E aqui é o módulo de elasticidade dos scaffolds não normalizado, né? Que é com os poros. E como que esse módulo de elasticidade ele variou com a fração volumétrica do PDMS, certo? Ou seja, com o aumento da concentração do PDMS, houve um aumento do módulo de elasticidade, o que é óbvio, né? Porque se você reduzir, né, a quantidade de polímero, né, você reduz a resistência dele, né, o módulo de elasticidade também. Mas o que vale destacar aqui é que os scaffolds produzidos com os poros radialmente graduados, eles apresentavam sempre um maior módulo de elasticidade comparado com o seu análogo, com a mesma quantidade de poros, só que produzidos de forma uniforme.
Isso, então, está ilustrado para todos os três tipos de estruturas. Além disso, uma outra informação, né, que foi identificada é que, devido a essa variação, né, do modo de elasticidade, os scaffolds eles podem ser modulados para diversas aplicações, como cartilagem, tecido intestinal e músculo esquelético, que apresentam módulos de elasticidade específicos. Agora, falando um pouco sobre a permeabilidade do material, na verdade, falando sobre a hidrofobicidade, né, da superfície, antes de falar da permeabilidade, porque o artigo ele aponta que existem alguns desvios experimentais nesse teste de permeabilidade, o que está associado ao descumprimento do fluxo laminar, uma vez que quando você tem uma alta concentração de poros e quando eles não estão muito bem distribuídos, né, eles não estão uniformemente distribuídos, você tem a formação de fluxo turbulento. E também a formação, o desvio associado aos efeitos de superfície, uma vez que podem ter, então, a presença de bolhas que alteram as vias de fluxo, né, ocorrendo o espalhamento aleatório da água. Isso foi verificado nos scaffolds, a presença dessas bolhas, como bolhas de ar, que está ilustrado aqui. E por isso, então, foi realizado aquele tratamento por plasma de oxigênio. Esse tratamento de plasma, ele reduziu a hidrofobicidade da superfície dos scaffolds e, portanto, removeu as bolhas presentes. O que, portanto, então, ele deixou de subestimar os valores de permeabilidade. Então, antes do teste de permeabilidade, ele realizou esse tratamento com plasma para reduzir a hidrofobicidade do PDMS. Então, como resultado da permeabilidade, eu trouxe esses três gráficos associados à estrutura D, G e T, né, que variou a pressão, né, de queda da água naquele teste, e como resultado, né, obteve a variação da vazão volumétrica, né, da água. Como uma forma de resumir isso, né, a gente pode perceber, então, que quanto maior o coeficiente angular, né, a inclinação dessas curvas aqui, menor vai ser a permeabilidade da água dos scaffolds. Então, portanto, quanto menor a porosidade, né, o que é óbvio, menor a vazão volumétrica, menor a permeabilidade do material. Entretanto, tem uma outra informação mais importante, né, que é essa que seria mais óbvia, que está associado ao regime turbulento. E isso foi justificado, então, quando há desvio dessa linearidade. Então, para os scaffolds que são produzidos com maior grau de porosidade, no caso são esses três laranjas, houve um desvio da linearidade, o que foi associado, então, à presença do regime turbulento, que proporcionou também uma maior vazão volumétrica. Além disso, então, o artigo, ele correlacionou a porosidade, né, em função a permeabilidade em função da porosidade, e no qual a gente pode perceber, né, que o aumento da porosidade aumenta a permeabilidade do material, igual eu disse anteriormente, né, o que é óbvio, mas o que vale destacar aqui é que os scaffolds produzidos com porosidade radialmente graduadas, eles apresentaram sempre uma maior permeabilidade do que o seu análogo. E isso, então, foi um dos achados, né, que comprovam, então, a eficiência da produção desse tipo de scaffold. Uma outra informação, né, que eu não disse, mas que todos os três tipos de superfície produzidas, eles apresentaram a mesma ordem de magnitude, que não apresentaram, então, diferenças, pelo menos para a permeabilidade. Por fim, então, falando agora sobre a avaliação da biocompatibilidade do material, aqui está ilustrado em verde, né, indicado as células vivas de fibroblastos, né, e em vermelho as células mortas após 4 dias. Entretanto, esse teste ele foi realizado apenas para superfícies D e P com porosidade de 75% e 68%. E ele não justificou o porquê, né? Eu achei um pouco estranho isso. E ele fez a média desses dois valores e encontrou, então, uma viabilidade de 90% das células, né? Então, ou seja, apenas 10% das células de fibroblastos morreram dentro de 4 dias. O que foi dito, então, no artigo, que os scaffolds produzidos foram altamente biocompatíveis. Então, com conclusões, né? O artigo, ele introduziu um método acessível e de baixo custo para fabricar scaffolds de PDMS, né? A partir do molde sacrificial. Os scaffolds obtidos a partir da porosidade radialmente graduada, eles apresentaram requisitos mecânicos biológicos, ou seja, maior tensão para edificação, maior rigidez e também maior permeabilidade à água, o que houve, então, a quebra do paradoxo, né, que eu apresentei inicialmente. Além disso, ele mostrou que as estruturas, né, produzidas em D ou em G,
eles apresentaram deformação por flexão devido às ligações, devido ao cisalhamento das ligações, né, associado àquele ângulo de 45 graus, né, de orientação entre as ligações, e a conformação em P está associada à deformação por alongamento, devido à flambagem axial do material associada àquelas orientações de 90 por 0 graus. E como uma crítica, né, uma recomendação, uma crítica do artigo, eu acho que ele deveria ter avaliado mais exaustivamente, né, a biocompatibilidade, mais especificamente em relação às outras estruturas, uma vez que ele avaliou só 2 tipos de estruturas e fez a média entre elas. Ele nem comparou, né, ele nem deu a comparação da biocompatibilidade daqueles 2 tratamentos. E também, como uma outra crítica, eu acho que ele deveria, né, avaliar mais outros parâmetros, como a adesão, a proliferação e realizar um teste in situ, né, para comprovar a eficácia, né, e a aplicação desse tipo de scaffold produzido. É isso, pessoal. Obrigado.